Deus é muito bom. Essa é uma afirmação que temos repetido e precisamos falar sempre. Deus é muito bom. E nós podemos ver a bondade de Deus em toda a criação. Todo mundo pode ver. Qualquer pessoa. Até mesmo alguém com deficiência visual, uma pessoa cega, ela pode experimentar a bondade de Deus, porque ela permeia a criação inteira. Jesus disse que Deus sustenta os passarinhos. Deus, Ele manifesta a sua glória em tudo que Ele fez. E você pode ver. Você, todos os dias, pode ver a bondade de Deus. Talvez você não esteja observando tão bem, porque você está tão atarefado, tão ativo nas suas necessidades, nas suas tarefas, nos seus afazeres, que você não tem tempo para observar os detalhes da bondade de Deus. Jesus observou os pássaros, Jesus observou o lírio, Jesus observava, porque o seu propósito era glorificar o Pai. E observar a bondade de Deus tem para nós um papel importantíssimo, tanto na criação quanto na história da redenção, sobre a qual eu vou incluir a sua vida, ainda que a história da redenção seja revelada para nós pela palavra do Senhor. Ela dá sequência na nossa vida, porque somos o povo da redenção. E olhar para tudo isso é importantíssimo para que nós tenhamos uma relação de confiança com o Senhor. Você já observou como Deus é fiel em sustentar a sua criação todos os dias? Vocês lembram que Deus prometeu a Noé que não traria dilúvio outra vez? As inundações que nós vemos, muitas delas inclusive são por culpa do próprio homem, que cria a estrutura, que impossibilita que a água tenha um escape. Mas não é um dilúvio. Deus cumpre a sua palavra e preserva. A promessa de Deus a Noé: eu preservarei a criação. Ela se cumpre todos os dias. Que Deus bondoso. E os homens provocam a Deus todos os dias. E mesmo assim Ele não deixa de ser bondoso. Esse é um detalhe importante. Todos os dias os homens provocam a Deus. Todos os dias os homens são arrogantes, são invejosos, são blasfemos. Todos os dias os homens ofendem a Deus. Todos os dias desprezam a Deus. E Deus ainda mantém a sua bondade. Todos os dias. Mas como disse, você tanto pode ver na criação quanto na história da redenção e na sua vida, que é parte dela, porque nós somos o povo da redenção. Toda a Escritura nos revela a bondade de Deus. Sabe por que Deus revelou a sua bondade na palavra dele para nós? Para você crer. João diz no Evangelho que os milagres que ele havia revelado para nós, de Jesus, claro, eram para que nós crêssemos nele. Paulo diz em 1 Coríntios que a história de Israel, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, era para que nós não pecássemos contra o Senhor e, portanto, andássemos com o Senhor como ele ensinou. Você não vê a bondade de Deus nisso? Em mostrar para você o agir de Deus, para que você saiba como viver e, acima de tudo, confiar no Senhor. Agora olhe para a sua vida. Você está aqui. Você tem tudo o que precisa, e mesmo que tenha passado por momentos de privações na sua vida, eu tenho certeza que você, com um pouquinho de atenção, vai ver que as lutas que talvez pensou não conseguir passar por cima, suportar, atravessar, vencer, hoje são passado. Hoje são passado. Um passado que pela graça de Deus foi vencido. E você está aqui.
Portanto, a sua vida, que é uma sequência da história da redenção, porque somos o povo da redenção, a sua vida prova a bondade de Deus. Agora você precisa estar atento a como Deus, apesar de você, porque você não é tão bom quanto pensa, você negligencia muito o dever de glorificar a Deus no dia a dia. Porque muitas vezes você quer ter o controle de sua vida, ou você acha que se basta, ou ignora mesmo, como se Deus não existisse. E assim, tantas vezes, você ofende a Deus. Talvez não esteja atento, exatamente porque não está atento a Deus. E mesmo assim, olhe para a sua vida, olhe com atenção, e você verá que Deus tem sido bondoso, até mesmo antes de você conhecê-lo. E tudo isso deve chamar você a uma confiança completa, total, o que será para você um grande benefício, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E nós estamos caminhando para o fim do livro do profeta Jeremias. Hoje, lemos o capítulo 43 e o capítulo 44. E vamos então ver o que Deus quer falar ao seu povo por esses capítulos. Eu gostaria de reler apenas alguns versículos e nós vamos então fazer a exposição. Vamos para o capítulo 44, versículo 2 a 4, apenas esses. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Fala ao nosso coração pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito, que são suficientes, são eficazes e operam graciosamente no coração do pecador, para gerar vida, nova vida, e conduzir a Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, para que nos alegremos em Ti, o nosso e único Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós temos aqui nesse momento, e não começa aqui, nós até vimos isso antes, a partir do capítulo 40, um cenário que é importante para mostrar a necessidade da conversão do homem. Observe que, a partir do capítulo 40, está agora um restante, um pouquinho de gente em Judá. Mas por que está um pouquinho? Porque Deus cumpriu cabalmente a sua palavra. E Nabucodonosor veio contra Judá, contra Jerusalém e a destruiu. Não totalmente. Ele exilou aqueles que confiaram no Senhor e se entregaram exatamente conforme a promessa feita por Deus por meio do profeta Jeremias, e destruiu, matou mesmo todos os outros que não confiaram, resistiram, tentaram vencer a guerra, tentaram lutar contra Nabucodonosor, que na verdade era contra o próprio Deus, porque o profeta Jeremias havia dito: não lutem, eu estou entregando vocês nas mãos dele. Então, as cidades se tornaram desolação, como nós lemos no capítulo 44. O que acontece é que tem um restinho. Ficou um povo que havia fugido e agora volta para Jerusalém.
E então se constrói um cenário, um pouquinho de gente no meio de Judá, agora indo para o Egito, e Deus falando para esse pouquinho. E as palavras de Deus são primeiramente uma lembrança. Vocês ficaram, lembre-se de tudo o que aconteceu. Meus irmãos, acabaram de presenciar o cumprimento da palavra de Deus, acabaram. Não é uma coisa de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, geração anterior, 1000 anos, não. Eles acabaram de presenciar o cumprimento da palavra do Senhor. Aquilo que o povo dizia contra Jeremias, o profeta: você está mentindo, você está acovardando o povo, você está enganando o povo, você está enfraquecendo a nação, você está fazendo com que o povo se entregue, você é inimigo do povo, você é um traidor do povo. Aquilo que diziam se mostrou ser o engano do coração deles, e a palavra de Jeremias se cumpriu cabalmente. E eles viram isso. Não ouviram apenas, eles viram isso. Diante de seus olhos, eles viram o cumprimento da palavra de Deus. Mas mesmo assim, chegando diante do profeta Jeremias, que nós vimos no sermão anterior, capítulo 42, e pedindo para ele: Jeremias, ora ao Senhor, e pede que o Senhor nos diga o que devemos fazer. O que devemos fazer, Senhor? Nós vimos que esse é o interesse de muitos, até daqueles que não andam com o Senhor, muitas vezes diante de situações difíceis, problemas, perseguições, lutas, angústias e doenças, problemas financeiros, seja qual for o tipo de dificuldade da vida, muitas pessoas se achegam até a igreja pedindo orações e às vezes até uma orientação. O que eu faço diante desse problema? Eles se achegaram ao profeta Jeremias pedindo que ele mediasse, intercedesse, algo que nós vimos que aponta para Cristo, porque Cristo é, sim, indiscutivelmente, o profeta, o sacerdote, sumo sacerdote, e o rei, e nele se cumpre completamente os 3 ofícios. Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Mas Jeremias aqui cumpre esse papel temporário, inclusive apontando, para Cristo, porque ele é o nosso mediador. E ele vai a Deus, ele ora a Deus: Senhor, o povo está perguntando, ficamos aqui, vamos para o Egito, fazemos o quê? Eles querem uma palavra do Senhor, eles querem uma orientação do Senhor, uma orientação que talvez você já tenha pedido, e Deus dá. Observe a manifestação da bondade de Deus. Deus não ignorou. Lembrem-se mesmo, todos os dias, que Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não é obrigado a fazer nada. A criação inteira, toda ela caiu, toda ela pecou, toda ela está debaixo da queda, toda ela preferiu a voz de Satanás quando tentou Adão e Eva. Então nenhum ser desta criação tem o direito de exigir de Deus alguma coisa. Por isso, o absurdo daqueles que querem determinar, a grande ignorância ou estupidez daqueles que querem exigir de Deus alguma coisa, são dignos do juízo de Deus, porque esquecem quão miseráveis são e indignos da graça divina. Eles não merecem nada. Você não merece nada. Eu não mereço nada. E não tem aqui alguém melhor do que outro que possa dizer: eu mereço. Não. Mesmo assim, Deus fala. Você olhou isso como um gesto de bondade de Deus? Deus poderia deixar sem resposta. Quando você clama, Deus poderia te desprezar. Quando você pede ajuda, Deus poderia te ignorar. Mas Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é muito bom. E o povo que pede misericórdia, uma direção divina, mesmo num contexto terrível, lembre-se que eles estão sendo castigados por alguma coisa errada, é óbvio. O principal pecado do povo era a idolatria.
Junto à idolatria, um outro pecado que todos os profetas também apontaram eram os problemas sociais, principalmente de ordem de injustiça social. E este povo não merecia a bondade de Deus, e Deus dá. E nós vimos que, capítulo 42, versículo 7, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Sempre que Deus dirige o seu povo, sempre que Deus dá uma palavra ao seu povo, sempre que Deus faz alguma coisa, Ele está sendo bom. É que as pessoas não percebem. Quando você diz assim, Senhor, o que eu faço? Me ajuda. Senhor, mostra a tua vontade para mim. E Deus vai lá e faz, ouve, atende. Ele está sendo bom contigo. Agradeça. Mas aí você vai dizer assim, mas ele me contrariou. Nós lembramos naquele momento o apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios clamou para que Deus livrasse do mensageiro de Satanás, e Deus não livrou. Mas Deus respondeu. E Paulo viu a resposta de Deus dizendo, não. Mas Senhor, não. Deus disse a Paulo, não vou atender o teu pedido. Mesmo assim, Paulo viu a resposta de Deus como um ato de bondade, dando a Paulo a direção. E ele disse, então eu vou descansar no Senhor. Deus está mostrando sua bondade, mesmo contrariando o interesse do povo. Mas observe que isso não alcança o coração deles. Deus foi bondoso com eles, dizendo, faça assim. Vocês não devem ir para o Egito, vocês devem ficar em Judá. Aqui vocês vão prosperar. Aqui eu sustentarei vocês. Aqui as coisas vão acontecer. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. O meu propósito vai se cumprir. Então, façam o que eu estou dizendo. Fiquem em Judá, apesar da cidade destruída, apesar da desolação em toda a nação, apesar de vocês terem que reconstruir toda uma cidade, fiquem em Judá, confiem em mim, e então as coisas vão dar certo. Mas essa palavra não entra no coração, e aqui é um ponto fundamental para nós dentro da história redentora e que o texto está nos mostrando. É o tamanho da dureza do coração do homem. Não adianta. Não adianta ver os milagres de Deus, não adianta presenciar a manifestação da glória de Deus, não adianta. O coração é o problema. A dureza do coração é o problema. Deus poderia hoje, aqui, no meio da nossa cidade, Deus poderia manifestar coisas grandiosas que nunca foram vistas, maiores do que o mar que se abriu, maiores do que o sol que parou, maiores do que tudo que Deus nos revelou, e ainda assim os duros de coração continuariam duros de coração. Jesus nos mostra isso em Lucas 16, quando ele conta uma história sobre um rico e um mendigo. E nessa história, a partir do versículo 19, vai a 19 a 31, morrem duas pessoas. Morre um homem muito rico e morre um mendigo que ficava à porta da casa do homem muito rico. O homem muito rico foi ao inferno e o mendigo que ficava à porta da casa dele foi ao céu. E então, nessa história, eles podem se ver. Não devemos nos prender a detalhes, porque não sabemos o caráter da história de Jesus. Simbólico, é uma parábola, é uma figura, não temos uma noção exata do caráter da história. Então, não vamos nos prender a detalhes. O cerne da mensagem é que é importante. E então, eles podem se comunicar. O mendigo está no seio de Abraão, por isso a ideia de um lugar bom, eu aqui chamei de céu. E o rico, ele está no inferno, sofrendo tormentos. E vendo Abraão com o mendigo, que antes estava à porta da sua casa, ele pede um pouco de água para aliviar o tormento
O que deve chamar a atenção de toda a geração, que o inferno é um lugar terrível, não queira. Fuja para Cristo, se abrigue em Cristo, corra para Jesus, se abrigue na justiça do justo e justificador, porque o inferno será um lugar terrível. E então, Abraão diz, não dá para um passar para o outro lugar, nem dá para descer do céu para o inferno, ou subir do inferno para o céu, não dá. E uma vez que não dá, então, um pouco de consciência brota no coração do rico, tão atormentado, que de repente surge uma consciência e preocupação com seus familiares. E então ele diz assim, então, versículo 27, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Não dá para ir do céu para o inferno para o céu, mas o rico sabia que dava para ressuscitar. Quantas pessoas ressuscitaram? O Antigo Testamento fala de ressurreição. O profeta ressuscitou pessoas, o profeta Elias, por exemplo. Então a ressurreição dá. Não tem nada a ver com a encarnação, de forma alguma, nem muito menos tem a ver com a aparição de mortos para as pessoas vivas. Não. A ideia é ressurreição. E isso estava presente no entendimento judaico, não no dos saduceus, mas o restante do povo. Então ele tem essa ideia, a consciência pesou, vendo que a sua condição miserável seria a mesma para a sua família, porque enveredava pelo mesmo caminho mau. Porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a lei, eles têm a escritura, eles têm a palavra de Deus. Eles têm tudo que foi revelado, tudo que Deus contou ao seu povo, revelou ao seu povo, é tudo verdadeiro, é tudo palavra de Deus. Eles já têm isso, já estava nas mãos deles. Ainda que não tivesse na casa de cada judeu um exemplar do Antigo Testamento, mas havia na sinagoga, em cada sinagoga havia exemplares das Escrituras. Eles podiam estudá-la, eles podiam pedir a um rabino que explicasse, que lesse. Eles tinham acesso, eles ouviam todos os sábados. Eles tinham isso. Portanto, ele envia o conhecimento da palavra de Deus, que os teus irmãos vão para lá. Todos os dias, todos os sábados, melhor dizendo, se prega para eles, que ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que não aconteceu com este homem rico, também não estava acontecendo com seus parentes. Eles ouviram a Escritura por anos. O amor de Deus, o cuidado para com os necessitados, tudo isso está na lei do Senhor. Tudo isso já estava revelado, isso não é coisa nova. Jesus não é aquele que introduz o mandamento de amar o próximo. Não, está na lei do Senhor. E aquele homem rico que abandonou o mendigo, que desprezou o seu irmão necessitado, que simplesmente passava ignorando, sabendo ele que era um irmão, porque também era descendente de Abraão. Ele sabe que ele mesmo ignorou a palavra de Deus que havia sido pregada com frequência no meio do povo. Lembre-se que Jesus não está falando para pagãos gentios, Jesus está falando para judeus, Jesus está falando para o povo de Deus. E o rico considera, eu não ouvi, eu não dei atenção à palavra do Senhor, eles também não vão dar. Mas se Deus fizer um milagre, eles vão ouvir. O raciocínio dele é esse, eu não ouvi a palavra do Senhor, estou aqui, no inferno, sofrendo tormento. Eles também não vão ouvir, conhecia bem sua família. Mas se Deus fizer um milagre, se Deus fizer coisa extraordinária, se Deus enviar Lázaro ressuscitando, eles vão dar ouvidos. A resposta de Abraão, versículo 31, é a seguinte. Abraão, porém, lhe respondeu,
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ressurreição. Mas não adiantava. O coração endurecido do homem não será transformado pela presença de milagres externos a ele. Mesmo que Deus fizesse coisas extraordinárias na presença de nossa nação e manifestasse obras nunca vistas diante de um povo de coração duro, não adiantaria. Porque o problema está no coração. O problema do homem não é falta de milagres de Deus na presença da sociedade. Deus esqueceu a idade moderna. Deus abandonou o homem a seus próprios caprichos. Deus não está mais fazendo milagres como fazia antigamente. Então, a culpa é dele, porque ele não tem cuidado de nós, dando-nos coisas maravilhosas para vermos e crermos. Mentira! Todos os dias a bondade de Deus se manifesta na sociedade. Todos os dias o milagre da vida. Todos os dias Deus cuida deste povo mau e ingrato, orgulhoso e arrogante. Não é falta de milagre. É excesso de dureza no coração. Porque a Escritura é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo, que viajou o mundo inteiro pregando a Escritura e viu a conversão de muitas pessoas, igrejas foram plantadas, erguidas. Pelo quê? Versículo 16 e 17 de Romanos 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é escassez de milagres divinos, é excesso de dureza de coração. Aquela geração, voltando para Jeremias, tinha presenciado o cumprimento da palavra de Deus. O que eles deveriam fazer? Olhar para o que estava acontecendo, porque estava acontecendo, não tinha acontecido, estava acontecendo, era algo presente. Olhar para tudo aquilo e ver a experiência triste que presenciaram, e então ter o coração quebrantado. E deveriam pensar: Deus cumpriu a sua palavra. Era verdade tudo o que o profeta Jeremias dizia. Deus cumpriu a sua palavra. Mas ao contrário disso, endureceram o coração. Capítulo 43, logo no início, então o povo se volta, diz o texto, e todos os homens soberbos contra Jeremias, e dizem: é mentira isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entres no Egito para morar. O mesmo profeta que havia profetizado todo o mal contra Judá e Jerusalém, continuava profetizando, e eles não deram crédito. Ou seja, os sinais e maravilhas cumpridos não foram suficientes para quebrantar o coração deles. O problema estava no coração. Por que as pessoas não acreditam? Porque falta milagres? Não, porque excesso de dureza de coração. E então mantiveram firme o propósito que já tinham no coração: ir para o Egito, fugindo do castigo de Deus sobre Judá. O problema estava no coração. Mas Jeremias já tinha dito isso. Esse período da história de Israel cumpre um propósito muito importante na história da redenção: mostrar claramente para todos nós,
onde está o problema do ser humano? Não está no dinheiro, não está no conforto ou na falta dele, não está na natureza, não está nas circunstâncias. O problema do homem está no coração. E Jeremias havia dito isso quando no capítulo 17, versículo 9, ele disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Uma advertência que aparece no início de seu ministério, mostrando para toda uma nação que vai se manter dura de coração, que o problema dela estava ali. O problema de Judá não era Nabucodonosor, que vinha contra ela para tomar. O problema dela estava dentro dela e de seu coração. E por isso não cria nas palavras do Senhor. O problema do pecador está dentro dele, não fora dele. Não precisamos inventar nada para atrair pecadores para cá, porque a Escritura é o poder de Deus para salvar vidas. O problema das pessoas não está fora delas, está dentro delas. Dentro delas. Adão, quando deu ouvidos à sua mulher, que induziu a pecar contra o Senhor, tentou passar o problema para algo fora dele. O problema é a mulher que tu me deste. Ela é o problema. Se não fosse ela, não teria feito nada de errado. Quando o problema estava dentro dele, ele cobiçou a glória de Deus. Ele quis conhecer o que só Deus conhecia. Ele quis algo que Deus proibiu. O problema estava dentro dele. Ele cobiçou o que não deveria ter cobiçado. Então, o profeta Jeremias vai fazer essa lembrança. Eu venho avisando a vocês desde o princípio. Vocês não viram nada do que eu fiz? Nada. Vocês não estão observando nada. É vocês que estão fazendo mal a vocês mesmos. Versículo 7 agora. Capítulo 44, versículo 7. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam, do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as vossas obras, as obras das vossas mãos? Observe como Deus trata. Minha gente, vocês estão fazendo mal a si mesmo. Desobedecendo a Deus, vocês não estão fazendo mal a mim, vocês estão fazendo mal a si mesmo, porque eu sou justo e julgarei vocês de acordo com as vossas obras. Portanto, vocês estão fazendo mal a si mesmo. Logo, observe outra vez a bondade de Deus. A bondade de Deus outra vez aparece. Ele está advertindo: não faz isso. Algo que entendo ser fundamental dentro do meio reformado, que é o estar atento à dimensão da bondade de Deus. Tenho a impressão que se despertou um olhar de juízo para tudo que circunda o meio reformado. As pessoas se tratam como se desejassem a destruição do outro, a morte do outro, como se houvesse um prazer que Deus acabe com todo mundo que não for reformado. Isso nunca virá de Deus. Por quê? Porque Deus sempre fez o contrário pelos profetas. Ele advertiu. Ele dizia: povo, não faz isso. Deus está dizendo: parem de fazer mal a si mesmo. Parem de me desobedecer. Parem de pecar. Deus mostra para eles com bondade que o caminho que eles estavam percorrendo era um caminho mau.
Veja que nisso Deus não está tendo prazer na morte do pecador, como diz posteriormente ao profeta, ou pelo profeta Ezequiel. Quando Deus diz: eu não tenho prazer na morte do pecador, do ímpio, eu não tenho. Eu não fico torcendo pela destruição dele, não. Isso não agrada ao Senhor, não é um prazer dele. Ele é justo e ele vai condenar pecadores por sua justiça, mas ele não tem prazer na destruição de ninguém, porque ele é bom. Logo, nós, igreja de Jesus, deveríamos ter o mesmo sentimento de Deus. Não deveríamos olhar para os homens ímpios, para aqueles que não conhecem a sã doutrina, e ter prazer na destruição deles. Deveríamos ensinar com o amor de Deus e dizer para eles: não façam isso. E como os profetas, que Deus disse que enviou de madrugada, ou seja, cedo, em um dia de trabalho árduo. Imagina uma pessoa que acorda de madrugada e passa o dia trabalhando. Deus dá a ideia que os profetas serviram ao Senhor de forma árdua, desde cedo trabalhando para ensinar ao povo a palavra de Deus. E essa deveria ser a nossa conduta, porque sabemos que o problema do homem não é externo a ele, está no seu coração, endurecido e incapaz de crer na palavra divina. Não adianta fazer milagre, porque tem um milagre que só Deus pode fazer: tocar no coração do homem. E sabemos o caminho para isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é por meio dele que o Espírito de Deus age poderosamente para a salvação. Portanto, deveríamos anunciar para as pessoas como quem quer que elas sejam salvas, e não como quem quer estar certo, quem quer mostrar que tem razão, torcendo até mesmo para elas serem destruídas. Deveríamos mostrar a verdade com o amor de Deus, porque o problema delas está no coração. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles estão basicamente no mesmo período. O profeta Ezequiel é uma sequência do profeta Jeremias. Então, observe que há um propósito literário divino, nos ensinar algo, e os dois profetas eles entram num acordo perfeito. E nós temos citado repetidamente palavras do profeta Ezequiel sobre exatamente o problema de Israel. O problema de Israel era o coração. E Deus vai falando isso para o povo constantemente. E o profeta Ezequiel tem esse propósito de falar para nós essa mesma mensagem. Ezequiel, tanto 11 quanto 36, nos fala sobre o mal que estava no meio do povo. Ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por que eles não obedecem? Porque eles não ouvem a Deus? Porque o coração está endurecido. E só Deus pode quebrantar. O Senhor Jesus nos diz a mesma coisa, nos mostra a mesma coisa na sua geração, também uma geração de coração profundamente endurecido. João capítulo 3, Jesus se encontra com um mestre, o cara era mestre, um rabino, portanto conhecedor das Escrituras, pelo menos superficialmente. E este homem chamado Nicodemos, que era um rabino, vai a Jesus secretamente para perguntar algo, porque ele estava curioso sobre a forma de Jesus pregar e agir. Então Jesus responde para ele no versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele diz para o mestre Nicodemos: você precisa se converter. Você sabe aparentemente de tudo, segundo vossas próprias crenças, ou seja, segundo tudo que vocês já extraíram do Antigo Testamento, você acha que aprendeu bem. Mas não se admire de eu dizer, você tem que se converter. O problema da geração de Jesus, o problema da geração de Jeremias era não havia conversão. Eles conheciam todo o Antigo Testamento nos dias de Jesus. Ele era um mestre, um rabino, sabia de tudo, mas não tinha conversão. Não havia ainda o Espírito tocado em seu coração. Não havia uma nova vida, e então eles não conseguiam entender as palavras de Jesus, não conseguiam ver a glória de Deus manifesta por Jesus, porque ainda precisavam se converter. A mesma coisa está acontecendo no período de Jeremias. Aquele povo que está ouvindo a palavra do Senhor precisava se converter. O problema não estava com Deus, como tantas vezes os homens condenam. Deus deixa acontecer males conosco, vejam os males que acontecem na sociedade, vejam as catástrofes que acontecem, porque Deus não faz nada. O problema não está em Deus, o problema está no homem que não se converte. E Deus é justo, Deus não pode ferir a justiça e dar a cada um o que merece. Deus diz pelo profeta, repetindo versículo 7, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos? Quando o homem se rebela contra Deus, quando ele mantém o seu coração endurecido, quando o homem não ouve a voz do Senhor, ele não está fazendo mal contra o Senhor apenas, ele está fazendo mal contra si mesmo, porque Deus não sofrerá dano algum, mas ele terá que colher os frutos de suas obras. Não faça mal contra você mesmo. Ouça o Senhor. Creia em Deus. Ele está sendo bondoso contigo sempre que ensina a sua palavra. Sempre que Deus diz assim, faça isso, vá por aqui, caminhe por esse caminho, faça desse jeito. Sempre que Deus nos ensina a sua palavra, Ele está sendo bondoso. Não ouça a palavra de reprovação de Deus como uma palavra má, porque como um pai disciplina seu filho, diz Hebreus, Deus disciplina seu povo. Portanto, quando Ele contraria a gente, Ele está sendo um bom pai, conduzindo o seu povo pelo caminho certo. Então, o que fazer quando Deus nos ensina a acolher no coração a sua palavra? Acolher no coração a voz do Senhor. Acolha no coração a palavra do Senhor. Ele tem sido bondoso conosco. Acolha. Porque assim você estará sendo dirigido por um caminho que é bom. É um caminho de vida eterna. É um caminho de bênção. O povo não ouviu. Versículo 10 de Jeremias 44. Não se humilharam até ao dia de hoje. Não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Eu insisti tanto e não se humilham. Não se humilham diante de mim, não reconhecem a minha palavra. Não faça você isso. Ouça o Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E a dureza do coração deles é tão grande que, a partir do versículo 15, eles vão dar uma resposta para Jeremias, que depois Jeremias vai retrucar. Eles dizem, não, o problema não foi que rebelamos-nos contra Deus, o problema é que a gente deixou de fazer incenso à rainha dos céus. Eles estavam tão profundamente arraigados à idolatria, cegos por ela,
que eles não conseguiam ver mais nada mesmo. Eles não conseguiam ver toda a história. Você consegue ver? De Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus fez, tudo que Deus revelou, eles não conseguiam ver nada daquilo que até aquele momento havia sido revelado e eles haviam visto com seus próprios olhos. Mas você pode ver, veja tudo que Deus fez. Eles depositaram a confiança fora de Deus. Observe, quando eles chegam para Jeremias e diz: não, o problema não foi uma nossa relação com Deus. Nosso problema foi que deixamos de queimar incenso a outro Deus. O que eles estão fazendo naquele momento? Eles estão tirando a confiança que deveria estar em Deus e colocando em outro lugar. E isso pode ser feito não só a deuses. É importante insistir, idolatria não é pegar um pedaço de pau e pedra e adorá-lo se prostrando diante dele apenas. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa, qualquer, no lugar de Deus. É depositar a confiança em qualquer coisa ou pessoa em vez de Deus. É confiar na dispensa. Você chega na casa da pessoa e ela está feliz, está sorridente, está em paz. E aí você vai conhecendo e vê que a dispensa está cheia, a geladeira está cheia, a poupança está cheia. Então é uma pessoa que se sente segura, tranquila. E, inclusive, fala de Deus abençoar a sua vida, dá o seu testemunho de como Deus tem abençoado, mas Deus então prova o coração. A Escritura diz que Deus prova o coração. E Deus então tira tudo. Tira a dispensa cheia, tira a geladeira cheia e tira a poupança cheia. Tudo. Se aquela pessoa passar a ficar insegura, começar a desistir e já não mais glorificar a Deus, é porque o seu Deus não era o Senhor. Era a dispensa cheia, a geladeira cheia e a poupança cheia. Isso é idolatria. Sempre que a sua felicidade, sua segurança, sua certeza, a sua paz do coração está depositada em alguma coisa que não seja o próprio Deus Criador, você está criando ídolos para o seu coração. E é por isso que Deus prova o homem. Não podemos ter a segurança e paz depositada em algo que não seja o próprio Deus. Por isso, tanto Jesus quanto Paulo disseram para nós, Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus dá uma palavra contra a ansiedade. Só que essa palavra é uma sequência do que ele falou antes. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, a ansiedade é irmã da idolatria. A ansiedade é irmã da idolatria. Jesus diz: homens de pequena fé, por que vocês estão se preocupando por isso? Observe como ele chama aquelas pessoas ansiosas, homens de pequena fé. A ansiedade é irmã da idolatria, porque ela precisa de algo palpável para descansar o coração. Portanto, peça a Deus: Deus, tira a ansiedade de meu coração, dá-me confiança, segurança em Ti. A segurança de Davi: ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, eu permanecerei. A confiança do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Porque se em algum momento a sua segurança for a espada na sua mão, algum momento a sua segurança for o escudo na sua mão, então não é Deus o teu escudo e a tua espada. Aqueles homens estavam confiando em si e confiando em deuses, porque de um lado eles achavam que poderiam reconstruir a vida a seu modo, de outro lado estavam atribuindo a sua segurança a um ídolo. E as pessoas fazem isso todos os dias, mesmo sem ter um pedaço de pau ou de pedra para se prostrar, porque elas confiam no emprego público, elas confiam nas riquezas que adquiriram,
Elas confiam nos homens, mas não confiam no Senhor. E quando Deus prova o coração, elas mostram que elas nunca confiaram no Senhor. E aí perdem a paz, perdem a segurança, perdem a alegria, porque não confiam no Senhor. A sua segurança estava em coisas, não estava em Deus. Deus deve ser sua única segurança. Como disse Paulo, também diz isso em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não se preocupem com nada, só peça a Deus. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Só peça a Deus. Deus sabe o que vocês precisam. Como disse Jesus, e como um pai, Ele cuida de vocês. Qual é o resultado? O oposto da ansiedade. Olha a cura da ansiedade, sem remédio. Olha a cura da ansiedade, sem médico. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando vocês confiarem em Deus de todo o vosso coração, não terão mais ansiedade, porque Ele será a vossa paz. Quando não for mais a despensa cheia, a geladeira cheia e a poupança gorda, a vossa segurança, mas sim o Senhor, o Criador, que é bondoso em todo o tempo e nunca deixou faltar a seu povo, nunca foi infiel, nunca abandonou os que o buscam, porque Deus trabalha para aquele que nele espera, e toda a história da redenção prova isso. Então, quando você confiar no Senhor, de todo o seu coração, nunca mais terá ansiedade, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque o cara está no vale da sombra da morte. Por que excede todo entendimento? O cara está sendo perseguido por milhões de inimigos. Por que excede todo entendimento? Porque o cara está no lamaçal da miséria. Por que excede todo entendimento? Porque a sua vida está transtornada de problemas. E mesmo assim, seu coração está em paz. Como Jesus, que dormia quando a tempestade acometeu o barquinho que estava ele e os discípulos. E naquele mar revolto, em que os discípulos ficaram tão amedrontados, sendo pescadores, tendo experiência no mar, sabendo como velejar, e ficaram amedrontados a ponto de dizer: vamos morrer. Um laudo, uma análise de um perito. Nós vamos morrer, porque nessa situação não tem como passar. Não tem como. A tempestade, ela está maior do que podemos suportar. No barquinho dormia Jesus. Dormia. Como é que um homem consegue dormir no meio de uma tempestade furiosa? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, preenchia Jesus 100%. Ele sabia que não era hora de morrer, porque o plano do Pai era que ele morresse na cruz. Portanto, ele não tinha o que temer. O diabo não pode fazer o que quiser com a gente, só o que Deus permitir, como instrumento de Deus para cumprir propósitos que nós não compreendemos, mas que são perfeitos. Nada mais. Então Jesus dormia em paz. Confie no Senhor. Durma em paz, por confiar no Senhor. Tudo o que eles precisavam era isso. Mas a dureza de coração é tão grande que eles pegam Jeremias, vão para o Egito e lá seguem pecando contra o Senhor. E então Deus terá que castigá-los por isso. Não seja duro de coração. Não precisa. Não seja duro de coração. Que o seu coração seja quebrantado. Que o seu coração ouça a voz do Senhor dizendo: meu filho, tudo o que você precisa é de mim. Mais nada. Sou eu que sustento o céu e a terra.
Sou eu que criei tudo e continuo cuidando de tudo. Quando você dorme, quem vela por você sou eu. Quando você não pode fazer nada por si mesmo, sou eu que estou olhando por sua vida. Quando está difícil, sou eu que estou te dando força. Quando você não sabe o que fazer, sou eu que te dou sabedoria. Então, só confia, porque eu trabalho para aqueles que esperam em mim. E é tudo o que você precisa. É todo o teu trabalho. Confia. E então você vai seguir. Não por pastos verdejantes o tempo inteiro. Mas Deus, eu confiei e de repente saí do pasto verdejante e fui para um vale da sombra da morte. Mas o Senhor não disse para confiar? Sim, eu disse para confiar só no pasto verdejante. Eu disse que sua vida ia ser só coisa boa. Eu disse que você não ia ter problema. Eu disse que essa vida seria fácil. Em algum momento Deus prometeu isso para você. Me diga quando. Se alguém lá fora prometeu, ele é um mentiroso. Porque Deus nunca prometeu vida fácil para nós. Ele prometeu uma coisa: nunca vos deixarei. Nunca vos abandonarei. Nunca deixarei vocês sozinhos. Hebreus 13. Contentai-vos com as coisas que tendes. Confie no Senhor, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? É tudo o que você precisa, porque Ele é bom. Muito bom.